Bom, olá para todos, né? Quem já sabe, eu sou o João Vitor, sou aluno aqui de pós-graduação de fotônica, sob a supervisão aqui do professor Renato Mendonça, e hoje eu estarei falando um pouco sobre o que nós estamos desenvolvendo aqui no grupo, que é basicamente o desenvolvimento da técnica de fluorescência testada por dois fótons, não referenciada, e também falar um pouco sobre alguns resultados preliminares que nós já temos, que é basicamente a calibração e o teste de validade dessa técnica, né? Bom, nessa apresentação, né, eu vou focar um pouco em algumas características da técnica em si, como que nós conseguimos estimar a seção de choque de dois fótons a partir da fluorescência, alguns detalhes da técnica, né, da técnica de fluorescência, algumas das suas características, e no final eu vou apresentar alguns desses resultados preliminares, apenas, né, mostrando então os resultados obtidos e não focando muito na interpretação dos resultados dos compostos estudados, mas sim focando nos resultados obtidos em si, né? Bom, só para dar aquela contextualizada, né? Nós sabemos então que o processo de absorção dos fótons foi previsto teoricamente pela Maria Goldberg-Meyer em 1931, só que esse processo só foi descoberto, observado experimentalmente 30 anos depois, né? Por trabalho daqui do Kaiser e do Guerre, né? Quando finalmente inventaram aí os sistemas lasers, né? Bom, eles observaram então a excitação de dois fótons aqui num cristal de fluido de cálcio dopado com Europa 2+, em que eles excitaram então com laser de rubi, em 694 nanômetros, e observaram então a emissão de fluorescência descomposta em 425 nanômetros, né? Um ano depois, então a Mabel também observou esse processo de dois fótons aqui em um vapor de césio, também utilizando o laser de rubi, né? Bom, o que é interessante, né, da primeira observação experimental do processo de absorção dos fótons é que ela foi observada de uma forma indireta, né, a partir do sinal de fluorescência induzida por dois fótons aqui, né, mostrando então que esse processo, né, de observar a absorção dos fótons ele já está desde o começo aí dos primórdios, né, do processo de absorção de dois fótons. Antes então de definir o que é o processo de absorção de dois fótons, é interessante nós entendermos o que é óptica linear e em qual contexto então a absorção de dois fótons ela se insere nesse contexto, né? Bom, nós sabemos quando a onda eletromagnética incide sobre o sistema material, o que ocorre ali no nível microscópico, né? A indução de um momento de polo independente do tempo ou a reorientação daqueles já existentes, né? E no caso de um sistema material, né, o que nós temos então no sistema material, né, formado por N moléculas por unidade de volume, é uma polarização, indução de uma polarização, né? No caso em que esse campo ele é muito menor a amplitude do campo é muito menor do que o do campo de interação interatômica aqui, a polarização então é proporcional ao campo elétrico da onda aplicada, né, dado por essa equação, onde o termo de proporcionalidade aqui é a suscetibilidade linear, o termo então responsável pelos efeitos, né, como absorção e refração lineares, né. Como eu disse, então, essa equação só é válida nesse regime de interação aqui. Quando esse campo ele se torna na ordem do campo de interação, essa equação deixa de ser válida, e pensando então em obter uma equação que descreva agora esses novos efeitos, o que nós fazemos então é expandir essa equação no campo elétrico, obtendo essa nova equação aqui, onde agora surgem novos termos, independentes, né, de potências maiores como campo elétrico, e são então os termos responsáveis pelos efeitos não lineares, né. Em particular, aqui estamos interessados nos efeitos de terceira ordem, em que, diferente dos efeitos de primeira ordem, né, agora a absorção do material ela passa a ser descrita por essa equação, onde agora aparece aqui um termo dependente da intensidade, né? Onde esse beta aqui é o que nós chamamos de coeficiente de absorção, ou coeficiente de absorção não linear, ou coeficiente de absorção de dois fótons, né? Bom, e o que é esse processo de absorção de dois fótons, né? Quando um fóton incide aqui no sistema material, se esse fóton tem energia suficiente, ele vai provocar uma transição eletrônica, cuja diferença de energia desses dois níveis é igual à energia desse fóton absorvido, né? Isso então é esse tipo de mecanismo de absorção que nós chamamos de absorção de um fóton. Para alguns sistemas materiais, então, existe a possibilidade de que essa mesma transição eletrônica ocorra pela absorção simultânea de dois fótons, onde agora, né, a diferença de energia desses dois estados é igual à soma da energia desses dois fótons aqui incidente. Como nenhum desses dois fótons eles têm energia suficiente para provocar a transição eletrônica por conta própria, né, isso faz que haja um tempo finito da chegada subsequente desses dois fótons aqui, né. Então, basicamente, o primeiro fóton chega no sistema material, perturba ele, levando para um estado virtual aqui, e em seguida, depois de um intervalo de tempo bem curto, né, de 20 segundos, chega o segundo fóton e termina de provocar essa transição eletrônica, né. Esse estado aqui, né, ele não é um estado real do material, ele só existe enquanto esse campo está interagindo com a matéria aqui, né.
Isso, né, mostra então que para que o processo de absorção das fotos ele ocorra, né, você precisa de algumas condições muito específicas, né, como a necessidade de fonte de luz bastante intensa, para que você aumente então, a probabilidade de que essa transição aqui ocorra. Né. Devido à energia desses fótons estar geralmente na região do infravermelho e você necessitar aqui de fontes bastante luminosas, né, bastante intensas, isso faz com que o processo de absorção desses fótons eles tenha algumas vantagens em relação a um fóton, né, como a alta resolução espacial e, né, profundidade de penetração, permitindo assim você utilizar, né, para fazer microscopia por dois fótons, né, permitindo obter imagens bastante contraste ou bastante profundidade e também, né, a possibilidade de fazer microdispositivos a partir da fotopolimerização por dois fótons. Né. No entanto, né, existem ainda vários desafios quando nós pensamos na aplicação prática do processo de absorção de dois fótons. Né. Aqui eu trouxe um exemplo, né, que é, por exemplo, a aplicação de uma molécula, né, para fazer imageamento, né, por dois fótons. Né. Espera-se, né, que para que se utilize então, um composto, né, é esperado, né, que essa molécula, né, interessante que essa molécula tenha absorção na região do infravermelho, né, isso envolve basicamente a absorção de um fóton acima de 400 nanômetros, né, porque se nossa sonda ela tem uma seção de choque relativamente alta, né, ou seja, né, envolve valores tipo de 50 a 100 gm, e que esse composto, né, essa nossa sonda tem uma alta eficiência quântica de fluorescência para que você consiga fazer uma imagem, né, com alto contraste. Né. Isso então, esses desafios, né, aqui eu só trouxe aqui para fazer imageamento, né, mas esses tipos de desafios que encontramos, né, ele abre bastante caminhos para desenvolvimento de novos compostos orgânicos, né, e técnicas para que nós consigamos explorar esses materiais. Né. Pensando nisso, então, né, existem basicamente dois tipos, as técnicas que nós temos disponíveis para fazer caracterização de compostos orgânicos na seção de choque, né, elas podem ser divididas em duas, né, são as técnicas diretas e os métodos diretos e os métodos indiretos, em que os métodos diretos envolvem basicamente a medida da quantidade de luz que é absorvida de forma não linear através do material. Eu incido luz no material e provoco a absorção das fótons e observo então quanto que foi transmitido. Né. Já os métodos indiretos, eles determinam então, a influência da absorção de dois fótons através de alguma observação secundária. Eu incido o feixe na amostra, provoco a absorção dos fótons e observo algum efeito, como por exemplo a fluorescência aqui. É claro, né, cada um desses métodos eles apresentam suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, nos métodos diretos, né, onde as técnicas mais populares são o Z-scan e a refração não linear, as vantagens é que é uma técnica bastante simples, né, em termos de instrumentação e análise de dados, e também ela se aplica a qualquer tipo de composto, né, seja ele fluorescente ou não. Né. Já a sua desvantagem é que quando nós temos uma transmitância na ordem de, né, menor que 1% a 5% aqui, nós temos que tomar bastante cuidado, né, tomar bastante cuidado ao realizar esse tipo de medidas. Né. A outra desvantagem é a necessidade de soluções, né, com bastante concentração, como eu trouxe um exemplo aqui. Né. Se nós queremos observar uma transmitância de 5% em uma amostra que tem 50 gm, utilizando uma intensidade aqui de gigawatt por centímetro quadrado, nós precisamos de uma concentração que tem aí 10-2 mol por litro. Né. Bom, você podia pensar então em aumentar a intensidade, só que isso pode levar ao surgimento de alguns efeitos escuros, né, como a geração, por exemplo, de luz branca ou a indução, né, de uma refração não linear que vai distorcer a sua curva e, portanto, fazer com que você subestime, né, ou superestime a sua seção de choque aqui. E também é uma técnica que tem uma baixa razão sinal-ruído. Bom, já os métodos diretos, a técnica mais comum é a técnica de fluorescência citada por dois fótons, em que a vantagem então é uma técnica bastante sensível para dois fótons, onde alguns efeitos, né, que se pode gerar, eles são cegos basicamente pela técnica. Né. É uma técnica background free, né, cujo sinal é background free, e portanto ela é bastante sensível para soluções com baixa concentração e também se torna bastante sensível também em comparação, né, às técnicas, né, indiretas, para estudar processos de absorção multifotônicas, né, como 3 até 4 fótons, né, sendo um pouco mais sensível. Né. E isso graças aqui a ser uma técnica background free. Né. Bom, no entanto, né, tem as suas desvantagens. Né. Ela necessita aí de bastante cuidado ao realizar as medidas. Temos que ter uma caracterização bem cuidadosa do nosso sistema de detecção, das nossas propriedades do nosso pulso laser, e também só se aplica a sistemas que são fluorescentes. Né.
Bom, no entanto, ainda bem, né, que tem vários compostos aí que eles não dissolvem, né, em alta concentração, o que dificulta a sua análise, né, a sua caracterização a partir dos métodos diretos, como o Z-scan, né. E, portanto, né, torna-se necessário o desenvolvimento de uma nova técnica, né, para que nós consigamos, então, estudar esses compostos e também, caso nós queremos avançar um pouco mais no estudo, né, explorar processos de absorções multifotônicas, essa técnica se torna bastante viável para isso, né, a técnica de fluorescência, né. Bom, aí vem a pergunta, né, como que então, a partir do sinal de fluorescência, nós conseguimos estimar a seção de choque de dois fótons? Para isso, para isso nós precisamos aqui lembrar rapidamente, né, o mecanismo de absorção e emissão de um composto. Bom, quando uma molécula absorve fótons, ela é excitada então para os estados excitados aqui. Uma vez que ela está no estado excitado, ela retorna então, ela faz, né, passa por um processo de conversão interna, né, emitindo energia para o meio, até chegar aqui no fundo do estado, até chegar no fundo, né, do estado S1 aqui. A partir do momento que ela está no estado S1, ela volta para o estado fundamental, podendo, né, emitir ou não fótons. Né. A quantidade, então, que quantifica essa relação, né, entre os fótons absorvidos e os fótons emitidos é a eficiência quântica de fluorescência, e que ela é basicamente a razão, né, do número de fótons emitido pelo número de fótons absorvidos. Né. A eficiência quântica é uma propriedade puramente molecular e ela independe, né, de como o elétron ele foi para o estado excitado, né, como que o molécula foi para o estado excitado aqui. Então, portanto, a eficiência quântica de fluorescência ela é igual tanto para a absorção de um fóton quanto para a absorção de dois fótons. Né. De uma maneira bem intuitiva assim, nós podemos pensar que o sinal de fluorescência gerado por N moléculas em uma solução, né, ela deve então ser proporcional ao número de moléculas que vai para o estado excitado, aqui, uma vez que precisa ter moléculas no estado excitado para que você tenha o processo de fluorescência, né, o mecanismo de fluorescência aqui. De alguma forma deve ser proporcional à nossa eficiência quântica, né, a conversão, né, entre fótons absorvidos e fótons emitidos. E como nós estamos falando da observação, né, desse sinal de forma experimental, né, ela também deve depender aqui da nossa eficiência de detecção, né, que a eficiência de detecção ela inclui nosso tamanho finito da nossa slit, a eficiência da grade de difração, a eficiência da nossa curva do nosso detector, né, já que eles apresentam uma curva de sensibilidade, dependendo do comprimento de onda, né, do nosso detector, e alguns fatores geométricos também. Né. E também ela vai depender do tempo que nós estamos fazendo essa integração desse sinal. Né. Então aqui o tempo de integração. Bom, essas duas quantidades, então, o eta e o φ aqui, eles são a eficiência de detecção diferencial e o eta, né, e o φ aqui, ele é a eficiência quântica de fluorescência diferencial. Quando eu integro então, a eficiência quântica de fluorescência diferencial sobre todo o espectro de fluorescência, eu tenho então a eficiência quântica de fluorescência aqui. Né. Bom, se eu sei então o número de moléculas que está no estado excitado, por esses dois mecanismos de absorção aqui, se eu sei a nossa eficiência de detecção e a eficiência quântica de fluorescência, eu consigo então saber qual é estimar quanto é o sinal de fluorescência gerado e com isso, de uma forma indireta, estimar então a seção de choque de dois fótons. Né. Vamos fazer então aqui rapidamente, entender então como que nós conseguimos estimar essas propriedades aqui para determinar então, a seção de choque. Né. Bom, o número de moléculas que vai para o estado excitado, ele vai ser, de alguma forma, proporcional ao número de fótons que é absorvido ao incidir aqui no material que vai absorver, por ou por esse fóton. Né. Onde o número de fótons absorvido, então, ele é inversamente proporcional à energia desse fóton e a integral da intensidade do feixe absorvido sobre toda a sua seção transversal aqui e do tempo desse feixe aqui. Né. Onde esse I' aqui, como eu disse, ele é a intensidade do feixe absorvido. Onde a intensidade do feixe absorvido, então, é o feixe incidente menos o feixe que foi transmitido aqui. Né. Então, uma vez que eu sei o feixe que é transmitido, depois que ele passar por um processo de absorção de um desses fótons, então eu consigo saber o quanto que foi absorvido aqui. Né. Bom, lembrando, né, que a variação da intensidade ao atravessar um caminho óptico, por exemplo, L aqui, né, a variação então da intensidade no caminho óptico é proporcional à intensidade, em que se eu considerar então mecanismo de absorção fotônica, nós temos essa expressão aqui, né, onde o primeiro termo diz respeito à absorção de um fóton e o segundo termo diz a respeito à absorção de dois fótons. Né. Resolvendo essa equação aqui de forma separada, né, o que é uma aproximação bem válida, porque geralmente quando nós temos a absorção de um fóton, nós normalmente não temos a de dois fótons e vice-versa, né, são regiões
geralmente está no dobro da energia, uma da outra, né? Então, resolvendo essa equação aqui para os termos separadamente, nós temos então a intensidade que é absorvida por um fóton e a intensidade que é absorvida por dois fótons. Substitui então essas equações aqui em cima, nós temos o seguinte, né, que o número de fótons então absorvido, ele é dado por essa equação, e que é exatamente o número de moléculas que está no estado citado, uma vez que o processo é 1 para 1, né? Eu tenho um fóton para uma molécula no estado citado. E essa equação aqui, ela diz respeito então ao número de moléculas que está no estado citado por número de fótons absorvido, por dois fótons, e se eu colocar o fator meio aqui, eu tenho então o número de moléculas que está no estado citado. Uma vez que agora eu preciso de dois fótons, né, esse fator meio aqui diz respeito, eu preciso de dois fótons para levar uma molécula para o estado citado, né. Se eu observar aqui nessa equação, né, essa integral aqui, ela nada mais é do que a potência média do nosso sistema, né, do nosso laser aqui, né. Então, eu substituo então, essa integral aqui pela potência média e eu consigo então simplificar a equação, né, do número de moléculas que está citado para essa equação aqui. Bom, para dois fótons isso já não é tão simples porque agora envolve a integral, né, da intensidade ao quadrado aqui, né. Eu posso então definir um fator G aqui, que é o fator do perfil do feixe, dado então para a integral da intensidade ao quadrado e pela integral aqui da intensidade, né, tudo isso ao quadrado. Que esse termo aqui embaixo nada mais é do que a potência média do feixe aqui, que eu citei por dois fótons, né. Fazendo uma boa aproximação, eu consigo então supor que nosso feixe ele tem um perfil espacial e temporal gaussiano, e com isso então eu consigo calcular esse fator G aqui, onde o fator G então é dado por isso aqui, onde ele depende então da largura aqui, espacial do nosso feixe e temporal aqui, né. Então eu substituo tudo isso aqui nessa equação e obtenho agora uma nova expressão aqui, onde ela só depende de parâmetros experimentais do número de moléculas que está no estado citado pela absorção de dois fótons. Bom, então aqui essas duas equações, o número de moléculas no estado citado por dois fótons e por um fóton, eu volto naquela equação da fluorescência e obtenho aqui essas duas equações pelo sinal de fluorescência gerado por esses dois mecanismos de absorção, né. O que é interessante observar é que a fluorescência de um fóton ela independe da nossa propriedade do nosso pulso laser, já a fluorescência por dois fótons ela depende então dessas características, né, largura temporal e espacial do nosso feixe, né. Bom, ainda falta determinar a eficiência de detecção e a eficiência quântica de fluorescência para conseguir estimar aqui a ação de choque, né. A eficiência quântica de fluorescência é um processo relativamente simples de se determinar, não tem muita dificuldade. Já a nossa dificuldade recorre em determinar a eficiência de coleta aqui do nosso sistema, né. No entanto, isso também não é, pensando experimentalmente, isso não é algo tão custoso assim de se fazer. O único problema é que todas as medidas nós teríamos que ter esse processo bem caracterizado para garantir que nossa seção de choque calculada, né, ela não esteja errada, né, para evitar qualquer tipo de erro, né. No entanto, existem duas abordagens um pouco mais simples do que fazer esse tipo de caracterização, né. A primeira abordagem, então, a primeira abordagem é eu utilizar então uma molécula de referência, fazer a medida de uma molécula de referência cuja seção de choque já é conhecida, para eliminar então esse fator de eficiência aqui de detecção. O que eu quero dizer é basicamente o seguinte: eu pego um composto que eu conheço a seção de choque de absorção de dois fótons e calculo então a sua fluorescência aqui, né? Meço sua fluorescência aqui. E sobre as mesmas condições experimentais, eu pego e meço então a fluorescência do meu composto estudado sobre as mesmas condições experimentais que eu obtive a fluorescência da molécula de referência aqui. E quando eu digo as mesmas condições experimentais, eu estou dizendo a mesma potência do sistema laser, o mesmo sistema laser, né, sobre, né, as mesmas condições ideais aqui, sobre as mesmas condições. Se eu garanto então que esse sinal de fluorescência foi obtido pelas mesmas condições experimentais, né, a eficiência de coleta então ela vai ser igual para os dois casos aqui. E portanto, se eu dividir uma pela outra aqui, eu consigo eliminar o fato de saber a eficiência de coleta do nosso detector, obtendo então essa equação aqui, né, isolando aqui a seção de choque, né, em que a seção de choque então, nessa abordagem, ela vai depender do sinal de fluorescência da nossa amostra de referência, a nossa amostra estudada, a eficiência quântica das duas amostras, o número de moléculas e a seção de choque da referência, né. Bom, essa é uma abordagem bastante simples para estimar então a seção de choque por meio da fluorescência, né. Só que também tem algumas limitações que, né, nós precisamos então ter um composto
que tem a emissão de fluorescência na mesma região que o nosso composto está sendo estudado, uma vez que nossos detectores, né, eles têm uma curva, né, uma curva de sensibilidade dependendo do comprimento de onda aqui. Eu posso então fazer a calibração desse sistema, o que pode nos levar a ter algumas incertezas, levar a estimação de choque, e também a outra limitação é que nós recaímos a medidas que envolvem apenas a absorção de 2 fótons, né. Já é um pouco relativamente complicado ter compostos, né, com seção de choque bem catalisados, que tenha a fluorescência, né, e ter compostos que tenha a seção de choque de 3 a 4 fótons caracterizados ainda é mais difícil ter disponível, ainda é mais difícil, né, fica mais difícil ter esses compostos caracterizados, né, que tenha a absorção de 3 ou 4 fótons, né. Então, limitando basicamente essa abordagem a 2 fótons somente, né. Bom, no entanto, é uma abordagem bastante simples para se estimar a seção de choque por meio da fluorescência, né. A outra abordagem, então, é nós calibrar o nosso sistema de medida a partir da fluorescência, o sinal de fluorescência citado por absorção de 2 fótons. De uma forma bem semelhante à técnica referenciada, eu calculo, então, eu meço, né, o sinal de fluorescência por 1 e por 2 fótons nas mesmas condições experimentais, e com isso, então, se eu garanto que essas duas medidas foram feitas sobre as mesmas condições experimentais, então eu consigo aqui eliminar a eficiência de coleta do nosso sistema de coleta aqui, né? E por consequência, né, como é a mesma amostra, eu não preciso também saber a eficiência quântica de fluorescência da amostra aqui. Dividindo então a equação pela outra e isolando a seção de choque, né, eu obtenho aqui essa equação para estimar então a seção de choque por meio da fluorescência de 1 e 2 fótons, onde agora é possível ver aqui, né, que diferente da outra abordagem, né, eu preciso ter uma calibração muito precisa aqui do nosso sistema laser, né, e é claro que essa é uma das principais desvantagens dessa abordagem aqui, né. Por mais que ela não precise da referência, né, nós precisamos ter um sistema, né, de detecção, o nosso sistema laser, ele precisa estar muito bem caracterizado, né. Bom, é basicamente então essa a técnica que nós chamamos essa abordagem então, que nós chamamos de técnica de fluorescência não referenciada, né. Bom, o sistema então que ele foi montado aqui no laboratório, né, no grupo, ele consiste então de um sistema laser, né, da Light Conversion, modelo Faros PH1, que tem um laser amplificado, interno KGW, e tem pulsos aí de largura temporal de 120 femtosegundos, centrado em 1030 nanômetros, com a taxa de repetição sintonizável, 7.5 kHz, onde as medidas foram feitas em 7.5 kHz, com uma potência média de 6 W e energia por pulso de 0.8 mJ. Né? Esse sistema laser, então, é utilizado para bombear um amplificador óptico paramétrico, modelo Orpheus, que nos permite, então, gerar um comprimento de onda que vai de 630 até 300. E 2 sistemas Lyras, né, que nos permite, então, dobrar a frequência do PA, permitindo, então, de 315 até 630. E um outro Lyra aqui que nos permite, então, dobrar o comprimento de onda do Lyra, do quarto harmônico aqui, indo, então, de 210 até 315. Né? O feixe, então, emergente aqui desse sistema, né, ele passa aqui por uma lente, por um espelho, que vem com a lente e focaliza esse feixe aqui num filtro espacial que nos vai permitir, então, gerar um padrão de difração, cujo modo central ele tem um perfil espacial, e em seguida com a outra lente para fazer a colimação desse feixe aqui. Passa com a íris para fazer a limpeza desse polo, e então esse feixe é direcionado, né, para fazer então, a citação e a coleta da fluorescência desse composto, né, do nosso composto. É colocado aqui na montagem, né, 2 pinholes, um no começo e no final da técnica, para fazer o alinhamento desse feixe. Esse feixe então ele passa por um beam splitter e vem com um autocorrelator para fazer então a caracterização temporal desse pulso, e o resto do feixe vem para a excitação da amostra aqui, né. São colocados alguns filtros de densidade para fazer o controle da potência do feixe e seguida com uma lente convergente com foco de 25 centímetros, cuja amostra é colocado a 7 centímetros do ponto focal aqui. Isso nos garante então que a seção transversal do feixe aqui ela seja praticamente constante sobre esse caminho óptico e também nos evita ter efeitos, né, espúrio como geração de luz branca. Né? A fluorescência então é coletada aqui por um sistema um conjunto de lentes e um espelho esférico, direcionando essa fluorescência para um monocromador, onde que essa fluorescência é coletada por um fotodetector, né, e amplificada por um sistema lock-in, e tudo isso é monitorado aqui por um computador. Né.
No caminho, então, aqui desse feixe polimado, nós colocamos um beam splitter em cunha, em que ele direciona, então, esse feixe para uma CCD, uma câmera aqui, em que essa câmera está direcionada também a 7 cm do ponto focal, nos permitindo, então, saber a largura temporal, a largura espacial desse feixe, né, do feixe que faz a excitação da amostra aqui, né. Então, é basicamente esse o setup experimental aqui, né. Bom, os filtros de densidade, eles servem basicamente para nós controlarmos a fluorescência por 1 e por 2 fótons, né? Uma vez que o processo de um fóton, né, o sinal de fluorescência por um fóton, ele é muito mais intenso do que a fluorescência gerada por 2 fótons, né? Então, basicamente, eu coloco alguns filtros até que a fluorescência por um fóton ela seja comparada à fluorescência de 2 fótons, né? Bom, a caracterização então do feixe, como eu disse, ele é feito aqui por uma câmera, né, da Torlabs em Lux, que tem 1444 pixels na horizontal e 1080 pixels na vertical, com um tamanho de pixel aí de 3.45 microns por 3.45 microns, né? Essa daqui é a curva de detecção dessa câmera, né, em seus pixels RGB, né, indo então de 400 até 1000 e aqui em intensidade, né, por essa equação aqui. Então, a rotina que nós temos então para calcular o perfil espacial, basicamente, é registrar então o perfil desse feixe aqui, né. Uma vez que eu tenho então essas imagens, nós desenvolvemos um programinha que vai procurar o pixel de máxima intensidade aqui dessa imagem. Uma vez que ele achou o pixel de máxima intensidade, então ele pega os pixels na horizontal e na vertical que passa para o pixel mais intenso, né. Com isso, então, nós temos essas curvas aqui, né, onde é possível ver que ela se aproxima bastante bem, né, de uma curva gaussiana aqui, no espectro, uma distribuição gaussiana, né. Uma vez, então, tendo esses pontos, nós ajustamos essa curva aqui para essa equação e com isso obtemos aqui, então, a largura temporal em x e em y do feixe de excitação aqui, né. Bom, aqui tem alguns resultados, né, indo de 500 até 950 nanômetros. O feixe, o diâmetro do feixe vai de 200 a 550 mais ou menos, onde você vê que o perfil do feixe, né, em X ele é menor do que o perfil do feixe em Y, né. Esse comportamento também foi observado em outros trabalhos, mostrando que o nosso feixe é um pouquinho achatadinho, né. Bom, é possível ver então que o tamanho do feixe, né, ele aumenta conforme nós vamos aumentando o comprimento de onda aqui, né. Esse é um trabalho do Makarov, um dos alunos do Ribani, né, que popularizou a técnica, né. O feixe deles tem, né, um comportamento um pouco anônimo, anômalo, né, em que ele não apresenta um comportamento puramente linear, né, ele apresenta alguns comportamentos meio estranhos aqui, né. Ele não diz o porquê disso, né, mas provavelmente eu associei isso ao fato deles não usar nenhum filtro espacial. Então eles utilizam o feixe que sai diretamente do OPA. E, como nós sabemos, né, o feixe que sai do OPA, geralmente ele passa por algumas aberrações aí que distorce ele, né? Então provavelmente por isso que ele deve estar observando esses comportamentos, né, meio exóticos aqui, né? Bom, já o tempo do pulso ele foi calculado, foi estimado aqui por um autocorrelator, né, fazendo uma medida de autocorrelação, em que ela consiste basicamente em pegar o nosso feixe aqui, passa por um splitter, né, gerando dois feixes idênticos, em que um deles, né, vai passar por uma linha de atraso e em seguida eles são focalizados aqui em um cristal que tem uma resposta, né, instantânea, como por exemplo efeitos não lineares, né. Aqui, né, no caso, é utilizado o segundo harmônico, né. Então, o segundo harmônico gerado, ele é direcionado aqui para um detector, né, bom, quando esses dois feixes aí estão overlapados no tempo, né, eu tenho então a máxima intensidade de segundo harmônico, né, e à medida que eu aumento a linha de atraso aqui, eu tenho então a diminuição dessa geração de segundo harmônico, né. Bom, o campo elétrico desse segundo harmônico, então, ele é dado pelo produto desses dois campos e a intensidade, portanto, também é dado pelo produto das duas intensidades aqui, né. Como o nosso detector é lento, o que nós obtemos, na verdade, é a autocorrelação desses pulsos, dado por essa equação aqui. Supondo que esses pulsos eles tenham um comportamento, eles tenham uma distribuição temporal gaussiana, né, nós conseguimos então calcular aqui a autocorrelação, que a autocorrelação depende apenas do delay entre os dois pulsos aqui, né. Bom, então o que nós medimos é a autocorrelação, a curva de autocorrelação, e com essa equação nós ajustamos então a largura aqui da autocorrelação, e a largura do feixe, né, ele é igual a 1 sobre a raiz de 2 a largura da autocorrelação aqui. E com isso, então, nós conseguimos então, estimar aí a largura temporal do feixe, né. Bom, é possível ver então que o nosso feixe ele tem um comportamento temporal que se comporta bastante com um perfil de distribuição gaussiana aqui, né.
E aqui está os resultados do feixe, né? Indo de 100 femtosegundos a 150 femtosegundos, né? Onde essa região aqui ela apresenta algumas anomalias, né? Já que nós estamos no final do estado de segundo harmônico do autocorrelator, né? Então, provavelmente essas medidas aqui, bem provável que essas medidas aqui estão subestimadas, né? Bom, indo então para a caracterização, nós fizemos então a calibração da técnica utilizando um composto que é bastante já conhecido e que tem bastante resultados na literatura que diz respeito, né, à seção de choque diz respeito à sua seção de choque, que no caso aqui é a rodamina 6G. A rodamina 6G é um composto que tem eficiência quântica bem alta, né, de 96% em metanol, e nós então caracterizamos ela tanto pelo Z-scan quanto pela técnica de fluorescência, utilizando aqui um composto com concentração da ordem de micromolar. Né? Bom, aqui está esses resultados, né? É possível ver que os nossos resultados de Z-scan e da técnica de fluorescência, eles coincidem muito bem, né? Apresentando o mesmo comportamento. E comparando com a literatura, no trabalho do Makarov e da Sofia, dois alunos do Riban, né? Nossos resultados estão um pouco subestimados em relação deles, né? Mas que dentro do erro experimental estão relativamente muito próximos aqui, né? Isso bom, né, mostrando então que nossa técnica ela está, de certa forma, validada, dado a rodamina aqui. Né. Esse daqui então é o sinal de fluorescência coletado. Né. Aqui nessa região você pode ver que o feixe a fluorescência está um pouco distorcida porque é colocado um filtro, né, para não pegarmos o feixe de excitação aqui. Né. E a fluorescência do dois fótons elas têm praticamente uma intensidade muito próximas aqui. Né. Bom, como eu disse, a rodamina é um composto que tem, né, uma dispersão muito grande, é bastante caracterizado, mas esses resultados dela eles são muito dispersos na literatura, indo aqui de 10 gm até 150 gm em 800 nanômetros. Né. Pensando nisso, então, nós partimos para um outro composto, né, que é a quinoxalinas, né, derivado de quinoxalinas, compostos quadrupolares, que são esses, né, inicialmente foram esses compostos aqui, que tem uma estrutura então do tipo doador, pi, acetador, acetador, pi, doador aqui. Né. Esses compostos, então, eu não cheguei a dizer, né, mas uma das suposições que nós fazemos na técnica de fluorescência é que o nosso composto ele obedece à regra de Cauchy, ou seja, que a emissão dele ele independe do comprimento de onda de excitação. Né. Possivelmente ver então que nossa fluorescência aqui a fluorescência para diferentes comprimentos de onda de excitação, né, são esses pontinhos aqui onde nós fizemos a excitação. Então, a fluorescência independe do comprimento de onda de excitação e a excitação, né, ela segue o mesmo comportamento da absorção. O composto, então, apresenta uma absorção de 500 até a região do ultravioleta aqui. Né. E uma coisa também interessante de ter estudado esses compostos é que um deles tiveram uma eficiência quântica relativamente baixa, né, de 2%, o que nos permitiu, então, fazer até um estudo de qual é a acessibilidade dessa técnica aqui. Né. Bom, aqui estão os resultados, né, caracterizado tanto pelo Z-scan e pela técnica de fluorescência. É possível ver que os dois coincidiram muito bem, né, apesar de algumas regiões aqui ter uma maior incerteza, né, e a molécula que apresentou a maior incerteza aqui, maior erro entre as duas medidas, a maior diferença entre as duas medidas, foi essa molécula DDA aqui. E que ela entra justamente num dos motivos de não ter feito a técnica, né? Que essa molécula aqui, em alta concentração, ela apresentou a agregação molecular. Então, ela na verdade estava absorvendo até 800 nanômetros, o que nos impediu de fazer a caracterização pelo Z-scan até essa região e também fez com que nós subestimássemos a seção de choque obtida aqui pelo Z-scan. Né? Então, como a técnica de fluorescência ela não precisa de alta concentração molecular, nós evitamos então esses agregados, né? E, portanto, temos aí os resultados, né, em um range bastante grande de comprimento de onda. Né? E é justamente também a molécula que tem a menor eficiência quântica, mostrando então que a técnica tem uma acessibilidade, né, para propósito que tem baixa fluorescência aqui. Né? Uma forma de garantir se o nosso sinal aqui, se a nossa fluorescência, né, se nossa fluorescência é de fato para a absorção de dois fótons, é por meio de coletar esse sinal de fluorescência com diferentes intensidades de excitação, já que o sinal de fluorescência ele é proporcional à intensidade de excitação ao quadrado. Então, pegando então o sinal de fluorescência para várias intensidades aqui, plotando em escala log-log, nós vemos que o slope ele está na ordem de 2.1 a 2.2, o que nos diz então que o sinal de fluorescência ele de fato ele é devido de fato à absorção de dois fótons. Né? Bom, mas era isso.